Olá, meu amigo, olá, minha amiga. A paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Tudo bem com vocês? Hoje iremos falar um pouquinho a respeito da palavra do Senhor. Neste momento iremos falar sobre a parábola do filho pródigo. Queremos aqui, nesses minutos que se passam, destacar 4 erros na vida do filho pródigo que nós jamais poderemos cometer. Amém? A parábola do filho pródigo está inserida na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15 e os versículos 11 que segue. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15 e os versos 11, 12 e também o 13. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Todos nós sabemos que o filho pródigo, ele foi o filho de um pai muito rico, de um pai carinhoso, de um pai amoroso e também de um pai muito afetuoso. A palavra de Deus nos registra nessa parábola alguns erros fatais que esse filho pródigo cometeu, que nós jamais poderemos cometer. Eu vou aqui destacar simplesmente 4 erros que ele cometeu que nós jamais deveremos cometer. O primeiro erro na vida do filho pródigo foi em que ele estava morando dentro da casa do pai dele, mas ele estava com a mente fora de casa. Porque se ele não estivesse com a mente fora de casa, ele não iria pensar em pedir o pai dele a herança dele, a parte que cabia, a herdade dele, ainda em vida, antecipadamente. Foi aí que ele cometeu o primeiro erro. O segundo erro na vida do filho pródigo foi que ele pediu a herança ao pai dele, estando o pai dele ainda vivo. Nós sabemos que uma herança ela só é dada ou dividida a partir do momento em que o dono dos bens vem a falecer. Aí sim é dada ou dividida uma herança. Mas aqui no caso do filho pródigo, ele pediu ainda a herança, estando o pai dele ainda vivo. O terceiro erro na vida do filho pródigo casa sem deixar endereço. E o quarto erro na vida do filho pródigo foi que ele gastou tudo, ele não poupou nada. A palavra de Deus nos diz que depois que ele pediu ao pai dele a herança, ele saiu de casa sem deixar endereço, ele foi para uma terra muito distante e ali ele começou a desperdiçar o que ele havia ganhado do seu pai no mundo, desperdiçando com as meretrizes, com as coisas banais dessa vida, chegando ao ponto de acabar todo aquele dinheiro, toda aquela herança. E a Bíblia nos diz que houve naquela terra uma grande fome, e ele, começando a padecer fome, não tinha mais dinheiro, não tinha mais amigo, estava longe de casa, então ele procurou emprego. E a palavra de Deus nos diz que ele chegou a um certo homem e pediu um emprego. E o emprego que esse homem ganhou, que esse filho ele se alimentava bem, se vestia bem, agora cuidando de porcos. A palavra de Deus nos diz que teve um certo momento em que ele desejava se alimentar daquela comida que os porcos comiam. Mas o legal dessa história, o que nos chama a atenção, foi que um certo dia ele, começando a lembrar das coisas que se passavam na casa do pai dele quando ele estava lá, penso eu que ele começou a sentir saudades, ele começou a sentir falta. Então ele disse
consigo: levantar-me-ei e irei ter eu com meu pai. A palavra de Deus nos diz que aquele jovem, ele se levantou e foi novamente, retornou para a sua casa. A palavra de Deus nos diz que quando o pai daquele jovem viu ele de longe, correu, abraçou ele gostoso, beijou ele, porque o pai dele estava com muita saudade. Logo o pai dele deu ordem aos jornaleiros, ou seja, aos empregados, para que trazessem um vestido novo para poder vestir ele, que trouxesse também sandálias para colocar nos pés dele e que trouxesse também um anel para colocar no dedo dele. Pediu também para que matasse o bezerro cevado, ou seja, o bezerro gordo, para fazer um churrasco, uma festa em comemoração, porque aquele jovem que havia há tanto tempo saído de casa, agora outrora retornara arrependido. E todos nós sabemos o que aconteceu daqui para frente. Na casa do pai, que pediu a Deus a parte que te pertencia e saiu da casa do Senhor, saiu dos caminhos do Senhor para um lugar distante, ou seja, você saiu sem deixar endereço e você gastou tudo, não poupou nada. Quem sabe você usava um dom que Deus te deu, o dom de louvor, o dom de pregar, o dom de falar, o dom de ser carinhoso com as pessoas, e às vezes está desperdiçando esse talento que era para ser usado na casa de Deus, hoje aí no mundo. O mundo, ele não tem nada para nos oferecer de bom. As coisas boas que o mundo tem para oferecer para nós é somente coisas carnais, mas coisas espirituais somente o nosso Pai Celestial tem para nós. Então quero dizer para você que às vezes está afastado dos caminhos do Senhor. Volte, não faça como o filho pela atenção, que Deus possa abençoar você e a sua vida, que Deus possa continuar abençoando também a sua família e que você venha ter uma oportunidade de voltar, de regressar novamente para os caminhos do Senhor. Em breve estaremos aqui novamente abordando outro assunto ou falando em outra mensagem, em outros temas. Então, até lá, que Deus vos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.